O Sol vai mesmo nascer amanhã? Ou será que isso é só uma suposição, uma espécie de invenção da mente humana? Soa como uma pergunta completamente absurda, né? Mas olha só. Lá no século XVIII, o filósofo escocês David Hume argumentou que, de um ponto de vista puramente lógico, dizer o Sol não vai nascer amanhã faz tanto sentido quanto afirmar que ele vai. Para a lógica pura, não existe contradição nenhuma em imaginar um amanhã sem o amanhecer. Bom, vamos mergulhar direto nisso. O que o Hume fez foi literalmente questionar as fundações mais básicas da mente. Ele construiu um sistema de empirismo radical que sacode por completo a forma como a gente entende o mundo. É o tipo de teoria que faz a gente repensar o que considera como a verdade absoluta. E detalhe, dominar essa linha de raciocínio é uma daquelas chaves de ouro fundamentais na hora de resolver as questões de filosofia. Mas antes de quebrar a cabeça com a teoria em si, tem uma curiosidade histórica quase cômica. A primeira grande obra do Hume, O Tratado da Natureza Humana, foi um fracasso monumental. Ninguém entendeu absolutamente nada. Para não deixar a teoria afundar de vez, ele precisou publicar um resumo bem mais direto, as famosas investigações sobre o entendimento humano. Tudo isso só para que os intelectuais da época finalmente captassem a mensagem. Pois é, acontece nas melhores famílias. 1. O empirismo radical, a origem do conhecimento. Hume é simplesmente o empirista definitivo. A grande sacada dele é argumentar que absolutamente tudo que existe na mente tem origem nas experiências e nas sensações. É uma rejeição total àquela ideia de conhecimento inato, ou seja, ninguém nasce sabendo de nada. Todo e qualquer conhecimento começa única e exclusivamente através dos 5 sentidos. 2. Impressões versus ideias, conteúdos da mente. Para explicar isso, ele divide todo o nosso conteúdo mental em 2 categorias fundamentais. De um lado, temos as impressões, que são aqueles dados supervívidos e imediatos dos sentidos. Pensa na dor de um beliscão ou em ver as cores vibrantes de uma flor no campo. Do outro lado, temos as ideias, que são simplesmente cópias secundárias bem mais fracas. A lembrança de um dia no campo nunca vai ser tão intensa quanto estar fisicamente lá, concorda? A ideia é só uma memória pálida daquela impressão original. 3. Princípio da cópia. Limites da imaginação. E é aqui que entra o chamado princípio da cópia. Segundo Hume, até a imaginação mais selvagem e criativa tem limites muito claros. A gente só consegue inventar uma ideia bizarra, tipo um Pégaso, porque tivemos impressões sensoriais prévias de cavalos e de pássaros de forma separada. A mente simplesmente pega esses recortes básicos da realidade, como se fosse no editor de imagens, e faz uma montagem. No fim das contas, não existe ideia mágica que não tenha vindo de uma impressão real anterior. 4. Relações e fatos, modos de conhecimento. Com essa base bem definida, Hume categoriza todo o nosso conhecimento. De um lado ficam as relações de ideias. Pensa na matemática pura. Dizer que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos é uma verdade absoluta que depende exclusivamente da razão. Dizer o contrário seria um absurdo lógico. Já do outro lado temos as questões de fato, que são afirmações sobre o mundo, do tipo, esta rosa é vermelha. Elas dependem totalmente da experiência e sempre podem ser contrariadas pela realidade. Afinal, a rosa poderia muito bem ser branca e a lógica do universo continuaria intacta. 5. A ilusão causal, o problema do hábito. Vamos pensar num jogo de bilhar. Uma bola bate na outra e a segunda bola imediatamente se move. Naturalmente, a gente assume que a primeira causou o movimento da segunda, certo? Mas o Hume joga um verdadeiro balde de água fria nisso e argumenta o seguinte: ninguém nunca observa a causa em si. O que os nossos olhos captam é apenas uma sequência cronológica. O impacto de uma bola primeiro e depois o movimento da outra. Aquela conexão mágica, a tal força invisível entre elas, isso é invenção pura da nossa cabeça. Então, o ponto crucial dessa teoria é que a famosa relação de causa e efeito não é uma lei objetiva e inquebrável da natureza. Na verdade, é uma ilusão criada pelo nosso hábito mental. É puramente o costume. Como a gente já viu a bola bater e a outra se mover repetidas vezes no passado, a mente cria a expectativa automática de que o mesmo vai acontecer na próxima tentativa. A causalidade é, no fundo, um truque psicológico, um conforto, e não uma lei racional do universo. 6. Ceticismo moderado, o limite da razão. Tudo isso nos leva direto ao chamado ceticismo moderado. Hume defende que, como a nossa compreensão dos fatos é inteiramente baseada no hábito, a razão humana é incapaz de formular leis que garantam o futuro com certeza absoluta. Voltando àquela provocação do início da nossa análise, o sol nascerá amanhã?
Acredita-se nisso por pura força do hábito, simplesmente porque aconteceu assim todos os dias até hoje. Mas a razão, nua e crua, não tem como dar essa garantia empírica absoluta para o amanhã. O que nos traz a uma reflexão final incrível. Se a realidade é, no fim das contas, apenas uma coxa de retalhos de impressões e hábitos psicológicos, será que a certeza absoluta é só uma historinha reconfortante que a mente adora contar? Talvez o conhecimento não precise ser inquestionável, basta que o hábito seja consistente o suficiente para manter a vida funcionando. Fica aí essa baita provocação para levar para os estudos e, quem sabe, para a forma como a gente enxerga a própria realidade.